Papai não percebeu quando o homem apareceu de lugar nenhum, surgindo de repente no meio do estacionamento. Ele usava um capuz para esconder o rosto e suas mãos estavam escondidas no casaco. Seus passos eram silenciosos, quase imperceptíveis, mas muito antes de ele nos notar, eu já o tinha visto nos observando. Enquanto papai guardava as compras do supermercado no carro, completamente alheio ao perigo iminente, o ladrão anunciou o assalto com um rosnado ameaçador, fazendo o rosto de meu pai se contorcer em confusão e medo. Ele estava completamente desorientado, sem saber como reagir, e eu nunca o tinha visto tão assustado. Ambos os adultos estavam trêmulos. Era evidente que o assaltante era inexperiente ou estava extremamente nervoso, pois mal conseguia pronunciar as palavras. Na terceira tentativa, ele ficou mais irritado e finalmente mostrou a arma. Meu pai, por fim, levou as mãos até o bolso da calça, procurando pela carteira, enquanto sua mente gritava de pânico e seu corpo não respondia como deveria. Ele tentou pegar o objeto retangular, os cartões de crédito e algumas notas. Eu o abracei no momento em que o assaltante se aproximou, e meu pai deu um passo para trás, revelando a protuberância em sua cintura, o que levou o assaltante a disparar o primeiro tiro, que estilhaçou os vidros do carro. O segundo tiro atingiu o peito de meu pai, e o terceiro, de forma desajeitada, escapou quando ele estava caído no chão, tirando o que queria e acertou minha cabeça. Fiquei em coma por quase 10 dias, e os médicos afirmaram que estive à beira da morte, mas consegui sobreviver graças ao sacrifício de meu pai. Só mais tarde compreendi a magnitude desse sacrifício quando minha mãe se tornou viúva. Os círculos escuros sob seus olhos e as noites mal dormidas foram preenchidos com lágrimas noturnas. Foi então que ela recebeu ajuda de amigos e decidiu mudar-se para uma cidade menor, mais afastada e tranquila, longe da agitação da cidade. Chegamos lá em uma noite, e foi nesse momento que nossa verdadeira jornada começou, repleta de suspiros felizes, como se estivéssemos recomeçando do zero. O caminhão de mudança era suficiente para transportar nossos escassos pertences. A nova casa era consideravelmente menor que a anterior, e a vizinhança parecia deserta, sem nenhum sinal de vida à vista. Aproveitei o momento em que os trabalhadores estavam descarregando nossas coisas e as levando para dentro da nova residência para dar uma volta e esticar minhas pernas. Eu estava um tanto afastado, observando a paisagem, um local típico do interior. Entretanto, o tédio e o sono causados pela hora tardia começaram a me dominar. Então decidi retornar, respirando o ar notavelmente menos poluído do que estava acostumado. Foi então que 2 garotos surgiram de trás de algumas tábuas que separavam os quintais. O primeiro era um pouco rechonchudo, com olhos azuis cintilantes na escuridão, bochechas coradas, e ele me encarou. O outro era baixo, com cabelos desgrenhados, parecendo como se tivesse acabado de receber um choque, e seu sorriso se desfez em uma expressão curiosa. Ele se dirigiu a mim. "Ei, garoto, você é o novo vizinho do nosso bairro?" "Tenho certeza de que sim. Nunca te vimos por aqui antes. Nossa cidade é pequena e todos sabemos quando uma nova família se muda para cá. Você está bem?" Ele tentou ser cordial, escondendo uma peteca atrás de seu short surrado, ajeitando o cabelo de forma engraçada e saindo do beco escuro onde as tábuas bloqueavam a luz dos poucos postes na rua sem pavimentação. Fiquei perplexo, sem saber se era o sono ou a surpresa de encontrar alguém tão tarde da noite. Talvez eles estivessem aprontando alguma coisa, porque também pareciam surpresos por encontrar alguém nessa madrugada ventosa. Nosso encontro foi estranho, quase incômodo para ambas as partes, devido à falta de comunicação por gestos ou assuntos adequados. "Você não percebeu, né? Ele é da cidade. Deve achar que é melhor do que nós para conversar. Já viu o tecido de suas roupas e como ele nos olha de cima a baixo? Não vamos perder tempo com esse mimadinho que não sabe nem dar um simples boa noite, como cortesia." O garoto mais robusto emergiu das sombras também. Seus olhos pareciam quase demoníacos, brilhando com uma intensidade que me assustou profundamente, como se brilhassem de uma maneira indescritível. Minhas palavras se prenderam na garganta e senti uma dor no peito.
Foi uma experiência que nunca tinha vivido antes, talvez até pior do que aquela lembrança, porque tudo se misturou em um vazio cortante. Nesse momento, eles se afastaram, encurvando as costas e tentando passar despercebidos, escondendo-se entre as vegetações e os limites das casas. Eles claramente não queriam ser vistos e ignoraram minha presença. Finalmente, consegui recuperar minha voz, que parecia estar presa e lentamente se desfez. Boa noite. Seja lá o que vocês estavam fazendo, não precisam se preocupar, porque eu não vou contar a ninguém. Acabei de sair de uma situação complicada e ainda estou tentando lidar com isso. Estou me sentindo mal e constrangido. Amanhã tenho que ir para a escola e só queria saber como as coisas funcionam por aqui. Ele mencionou que vai para a escola, disse o cara com o cabelo peculiar. Isso não é da nossa conta, resmungou o irritadiço. Ele parece ser um cara legal e não podemos deixá-lo sozinho neste lugar, especialmente amanhã, que será seu primeiro dia. O grandalhão me examinou por cima dos ombros. Seus olhos assustadoramente azuis pareciam mastigar minha mente. Ele ajustou suas roupas, assim como o outro, e pediu desculpas. Não precisa se preocupar em contar isso para ninguém, novato. Estávamos apenas brincando de jogar pedras nas janelas de algumas casas, e isso não é algo que você precisa saber. Bem, você é novo aqui e disse que vai para a escola amanhã. Nós estudamos na mesma escola, porque não existe outra por aqui. Temos bons professores, embora poucos alunos, mas todos são legais. Acho que você acabou conhecendo os garotos mais problemáticos por acaso, e não somos do tipo que fazem bullying ou machucam os outros. De qualquer forma, se você olhar para a esquerda, verá a rodovia e logo adiante, o ponto de ônibus. Se você se atrasar, pode perder o ônibus. O caminho até a escola talvez leve metade do tempo se você estiver perdido, já que é novo por aqui. Mas não se preocupe se acordar cedo, porque... Eles pareciam genuinamente preocupados. Era evidente em seus rostos. Depois, eles se afastaram e se esgueiraram de volta para a parte mais sombria do lugar, onde as tábuas bloqueavam a luz. E um deles me puxou abruptamente, quase me derrubando, alertando que o velho lunático estava chegando. Um Chevrolet antigo começou a se aproximar, fazendo barulho à distância, com uma fumaça serpenteante escapando do escapamento. O cheiro de morte, como se dezenas de cadáveres estivessem em decomposição, encheu o ar. Os garotos se esconderam. Assistimos enquanto um homem passava. Sua aparência não era tão envelhecida quanto a de meu falecido pai, mas seus traços eram verdadeiramente aterrorizantes. Seu rosto era esguio e ele parecia estar conversando consigo mesmo, olhando freneticamente em todas as direções, com os cabelos penteados para trás, tão rígidos quanto concreto, e sua pele tinha uma palidez quase sobrenatural, como se ele tivesse visto um fantasma. Dizem que sua filha morreu em um acidente, e ele ficou perturbado. Por isso, acham que ele fica falando sozinho. As crianças que morreram nos últimos anos têm seus ossos usados como decoração em seu carro diabólico, e dizem que eles ainda estão vivos, pois ele traz sons de outro mundo, gemidos de almas penadas. Os garotos sussurraram as mesmas palavras enquanto aquele homem sinistro passava, olhando para todos os lados como se estivesse procurando por algo. Sempre que ele passa com seu veículo, sentimos o cheiro de decomposição. Talvez ele tenha feito outra vítima, ou são os corpos antigos em seu carro se degradando. Há uma razão pela qual todos têm medo daquele homem assustador que dirige um carro que parece estar vivo nas noites escuras. Eles continuaram sussurrando, escondidos e com o pescoço esticado para ver o máximo possível. Eu estava praticamente sendo silenciado por eles enquanto repetiam histórias locais assustadoras. Fui criado para respeitar pessoas com problemas mentais e idosos solitários. Tudo o que vocês estão dizendo não é verdade. Ele é apenas uma alma solitária tentando sobreviver neste lugar. Por que julgar alguém de fora? Em minha antiga vizinhança, havia um sujeito que comia lixo e restos de animais. Às vezes carregava os corpos deles, espalhando o cheiro de carniça. Eu me afastei dos garotos e fui direto para a pista, dizendo boa noite para o carro, que imediatamente freou. O motorista olhou fixamente através do vidro e me notou parado a alguns metros de distância.
Levou alguns segundos para ele abrir a porta e saltar como se estivesse fugindo de algo invisível, caminhando de quatro como um animal e me agarrando de surpresa. Foi tão rápido que parecia controlar o tempo. Você consegue ver? Eu vejo isso. Você é o mal, traz coisas ruins para a vida de quem ama. Você é um fantasma ou algo assim. O que está fazendo aqui? Eu preciso me juntar à próxima morte. O pedaço de madeira em sua mão se desfez em pedaços sob uma força bruta, fazendo-o girar várias vezes pelo impacto súbito. O garoto mais corpulento me ergueu, puxando e me arrastando como se eu fosse a presa, empurrando-me para longe, enquanto o homem se levantava, apontava em nossa direção, voltava para o carro e dirigia como se nada tivesse acontecido. O que deu em você, seu covarde? Ele ia te matar e usar seu corpo como parte de seu veículo vivo e respirante. Você não será tão sortudo na próxima vez, porque nós não o ajudaremos. Ele cuspiu no meu rosto enquanto minha mãe apareceu e nos encontrou, todos assustados. Eu disse que estava tudo bem e que estava apenas brincando com meus novos amigos. Ela parecia tão exausta quanto um zumbi ao me puxar e me guiar enquanto eu olhava por cima do ombro, vendo aqueles garotos desaparecerem como fumaça pelas ruas sombrias e repletas de vegetação. Fiquei um longo tempo ouvindo o sermão da minha mãe, que estava visivelmente cansada e irritada demais para expressar suas preocupações de forma clara. Acabamos não jantando, mas isso não me incomodou. Talvez eu nem tivesse percebido que estava com fome. Em vez disso, me deitei sobre um monte de roupas para tentar dormir. No entanto, meus olhos permaneceram abertos durante essas horas da madrugada, em que nunca estive acordado até tão tarde. Foi então que ouvi batidas na janela. Uma sombra sinistra se projetava do outro lado das cortinas. Essa era a hora em que a maioria das crianças da minha idade gritaria pela mãe, mas não foi o meu caso. Eu não queria ver aquele fantasma ressurgindo novamente naquele dia. Em vez disso, me aproximei e liguei a lâmpada para observar o garoto magro do lado de fora. Havia escuridão sob seus olhos, tão profunda quanto a da mulher que chorava do outro lado da parede, e ele compartilhou algo que eu precisava saber. Estou acordado até tarde porque não consigo dormir. Tenho que ouvir meus pais brigando a maior parte do tempo que estão em casa. Por isso, passo as noites acordado. No entanto, quero te alertar sobre os boatos. Eu também não tenho medo dele, mas as lendas me assustam. Embora eu saiba que ele não fará mal a ninguém, é sempre bom tomar cuidado, porque algumas superstições podem ter um fundo de verdade interpretado de maneira diferente. Dizem que ele estava morto quando tentou salvar as crianças do afogamento. Apesar de seus esforços, a correnteza foi mais forte quando a van foi arrastada pela ponte de madeira, e ele conseguiu reviver depois de vomitar a água. Após aquele dia, ao ver os corpos das crianças e do motorista boiando, ele enlouqueceu e se tornou agressivo. Espero que você não fique tão assustado e tente manter a calma. Agora, preciso ir, porque está quase amanhecendo e amanhã temos aula. Meus pais já estão chateados demais com as minhas notas baixas para eu faltar, então nos veremos na escola. Ele desceu as escadas das plantas, cortando os dedos nos espinhos, mas não parecia se importar com os pequenos arranhões e saiu correndo naquela noite fria, com o vento absorvendo qualquer som em uma melodia avassaladora. Por alguma razão, não acordei cedo o suficiente na manhã seguinte. Espreguicei minhas pernas e braços e fui direto para a cozinha. Naquela manhã nublada, notei apenas um bilhete que dizia que o café estava pronto e que minha mãe não tinha hora para voltar para casa, com rabiscos que pareciam bem diferentes de sua caligrafia usual. Algo estava errado, ou este dia estava começando tão mal quanto os outros. Coloquei apenas o uniforme da escola local e caminhei até o local que os garotos haviam mencionado como ponto de encontro para pegar o micro-ônibus. Não tinha ideia se estava atrasado ou se chegaria a tempo para pelo menos a terceira aula. A chuva começou de repente assim que pus os pés no lugar e havia outros garotos tão perdidos quanto eu em relação ao horário. A presença deles trouxe algum conforto e tranquilidade. Nunca senti meu corpo tão pesado enquanto esperávamos ali. Todos nós estávamos em silêncio, e não demorou muito para que o transporte se aproximasse. Fiquei animado, e todos pareciam compartilhar do mesmo sentimento.
A chuva caía tão forte quanto pedras do céu, mas eu estava tão preocupado com outras coisas que ignorei o clima agressivo. A nossa fuga estava chegando com aquele coletivo, mas as coisas tomaram um rumo sombrio quando outro veículo se aproximou. No momento em que parou, nenhum de nós percebeu imediatamente que era o tal homem que os garotos haviam mencionado como um lunático. Na escuridão da noite, imaginei criar fantasias em minha mente, retratando-o como uma figura fantasmagórica com uma aparência bizarra e que conversava sozinho, presa às superstições locais. Contudo, durante o dia, tudo aquilo que parecia um pesadelo em uma noite mal dormida se tornou real diante dos meus olhos. Ele se dirigiu somente a mim, mandando-me entrar em seu carro enquanto ajustava o retrovisor, olhando na direção do micro-ônibus que se aproximava. Tentei ignorar seus berros, mas logo ele trocou o tom autoritário por palavras maléficas, mencionando que havia sequestrado minha mãe e que, se eu não o obedecesse, ele a mataria. Nesse momento, senti como se um fantasma negro estivesse controlando meu corpo, como uma marionete, me conduzindo em direção àquelas ferragens do veículo. Não havia mais ninguém para pedir ajuda, e os outros garotos estavam tão apavorados quanto eu. Finalmente, olhei para seus rostos frios, assustados, vazios, com uma aparência quase morta diante da situação em que nos encontrávamos. Não havia outra opção senão entrar em seu carro e a porta se fechou logo em seguida. Ele observava o retrovisor enquanto os outros garotos entravam no ônibus, como se nada tivesse acontecido. O homem repugnante sabia que estava no controle e que ninguém se atreveria a desafiá-lo. Ele abaixou o vidro e esboçou um sorriso sujo. Seus olhos se fixaram em mim. Eu nunca havia sentido o gosto da morte como naqueles segundos, de uma maneira tão angustiante. Talvez tenha sido pior do que tudo que havia enfrentado até então. Inúmeras possibilidades giraram em minha mente, mas logo ele percebeu que eu estava tramando uma forma de escapar. Eu sei que você está pensando em escapar, mas isso não vai acontecer, de jeito nenhum, ele disse. Nesse dia, me trancaram, me espancaram e me esconderam naquele porão para que, sob essa mesma chuva da manhã em que minha filha morreu, no 10º aniversário de sua morte, não houvesse mais vítimas e o ciclo de 10 anos fosse quebrado. Mas não vai funcionar, porque estou aqui e você é tudo o que eu preciso. Acharam mesmo que conseguiriam impedir mais uma criança de morrer? Estão enganados. Você, garoto de fora, vai mudar isso. Seus lábios destruíram qualquer faísca de esperança ou possibilidade de luta. Não havia mais ninguém além de nós dois, e seu carro rangente, peças enferrujadas interagindo umas com as outras. Desejei, pelo menos, que minha mãe estivesse bem antes da morte iminente nas mãos daquele indivíduo repugnante. Minhas têmporas se contraíram tanto que minhas pálpebras doíam, e o som do freio, rangendo contra o ferro corroído pelo tempo, indicou que havíamos chegado à minha casa. Eu estava na parte mais sombria do dia, e a chuva finalmente cessou do lado de fora. O homem olhou para a frente e esperou que eu saísse, mas eu não tinha mais forças em meu corpo. Houve um curto-circuito e eu me senti tão frágil quanto um bebê recém-nascido. Ele me olhou de forma diferente, como se fosse outra pessoa. Seja lá o que ele fez com aquele indivíduo aterrorizante, uma figura que assombrava os contos locais de terror, havia desaparecido, substituída por um homem com mais de 30 anos, calmo e controlado. Garoto, você está seguro. Precisa sair agora e entrar em sua casa, porque me obedeceu. Sua mãe está a salvo. Sei que você também os vê. Eu os vejo desde o dia em que sobrevivi e escapei da morte, mas não a evitei. Você também consegue ver os mortos. Todos que estiveram do outro lado por alguns segundos retornam trazendo um pedaço deles. Nós dois somos iguais. Aquele ônibus é o fantasma do passado e os garotos são as vítimas. Sempre, a cada 10 anos, tudo se repete. Você seria a terceira vítima e todos me considerariam culpado. Mas quebrei o ciclo. Finalmente acabou. Não para mim, porque os fantasmas não são apenas lendas, diferente do que eu já contei em boatos. Minha mãe me recebeu assim que saí daquele carro velho e enferrujado, e o tempo pareceu parar enquanto ele se afastava.
Minha mãe estava desesperada, dizendo que a tempestade inundou a ponte novamente e orou para que eu estivesse bem. Em menos de 10 dias, aquele homem foi vítima do destino e faleceu 2 anos depois, sozinho. Depois disso, nunca mais o vi. No entanto, a tempestade voltou, a inundação voraz por sangue, mas eu não permitirei que mais nenhuma criança siga o ciclo das mortes. Não desejo mais tragédias em minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Continuarei a ajudar os garotos, mesmo que todos me vejam como um louco por ter recebido carona daquele homem assustador que já se foi há algum tempo. Entendemos que as pessoas precisam de um monstro para odiar. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho e deixem nos comentários as vossas opiniões sobre o vídeo, e na descrição tem o e-mail do canal para caso queiram transformar as vossas histórias bizarras em conteúdo. A oportunidade é essa. Bye, bye, my friends.